Paz e bens para todos. É com paz que eu quero saudar você que agora está acompanhando o nosso programa Momento de Luz. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pelo carinho. Você que está acompanhando neste momento o nosso programa de direção espiritual, nosso programa Momento de Luz. No programa de hoje eu quero falar sobre a missão da igreja. Jesus que dá uma ordem aos discípulos dizendo: ide a todos os povos e fazei com que todos se tornem meus discípulos. Nossa missão é evangelizar. Você que agora está assistindo o nosso programa, sinta-se um evangelizador, um missionário de Deus. Hoje, dia 4 de outubro, nós também estamos celebrando a festa de um dos santos mais conhecidos da nossa igreja e um homem de grande exemplo de vida. Hoje nós celebramos a festa de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, este santo que viveu na Itália, um homem de grande dedicação ao Evangelho, um homem que viveu totalmente para Jesus. Então, São Francisco de Assis é este santo que nós temos uma grande devoção. São Francisco, quando nós falamos em Francisco, nós lembramos da sua oração. Francisco que canta na sua canção, dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A vida de Francisco, exemplo de Francisco, é um exemplo para todos nós, um exemplo a ser seguido de dedicação ao Evangelho. São Francisco que não ficou apenas restrito à Igreja Católica, mas São Francisco é admirado por todas as religiões, pela sua vivência da prática do Evangelho. Na sua canção, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, a tristeza, que eu leve a alegria. Vamos ouvir um pouquinho, coxinha, desta oração belíssima de Francisco. Aumenta aí o áudio. Olha que canção linda, oração de São Francisco. Enquanto isso, eu vou estar acendendo a minha velinha, pedindo ao Senhor, dia de São Francisco, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esta é a oração de São Francisco de Assis. Desejo que hoje você também seja este instrumento de Deus. Vamos então agora pedir ao Divino Espírito Santo de Deus para que nos dê luz, nos dê sabedoria, para que de fato, como Francisco, sejamos instrumentos da paz de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, por Cristo Senhor nosso. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome de Jesus, dia de São Francisco de Assis, viva comigo o nosso momento de luz que já começou. Preciso encontrar Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. Quero saudar todas as comunidades, todas as paróquias que estão celebrando a festa de São Francisco de Assis. São muitas as paróquias que têm como padroeiro São Francisco de Assis. Olha, a história de São Francisco é uma história muito bonita, a história dos franciscanos.
quando eu era ainda adolescente, antes de começar minha caminhada vocacional, sabe que eu tinha vontade de ser também franciscano, de me tornar um frade? É que na nossa região do Brejo não tinha a presença dos frades. Depois terminei entrando para a diocese, sendo padre diocesano. Mas a história de São Francisco de Assis, ela é uma história encantadora, uma história muito bonita. Este grande santo de Deus que viveu dedicado a serviço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco de Assis, este santo que fez uma verdadeira revolução no seu tempo, este homem de Deus que saiu pregando o Evangelho pelas ruas de Assis, um homem que foi capaz de mudar a história da igreja, sobretudo questionando a forma, a maneira da igreja existir e ser. Francisco aproximou a Igreja de Jesus cada vez mais do Evangelho. São Francisco, ele é tão importante na história da nossa igreja que até o nosso Papa atual, o Papa Francisco, escolheu o nome de Francisco exatamente em homenagem a este grande santo, que viveu para os pobres, cuidando dos mais necessitados, cuidando dos leprosos, servindo aos que mais precisavam. Francisco de Assis, de fato, foi um homem que escutou o Evangelho, a palavra de Deus, e deixou que o Evangelho transformasse a sua vida. Dia de São Francisco de Assis, eu quero trazer para você a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do dia, onde mostra este Evangelho que é um Evangelho missionário. E é muito interessante, porque hoje, dia de São Francisco, nós vamos perceber que Francisco ele não quis ser padre, ele não foi padre, ele foi diácono, exatamente porque ele entendia, eu preciso não ficar em uma paróquia, em um território, mas eu preciso anunciar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas, cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Por isso que agora você é convidado a abrir a sua Bíblia Sagrada e nós vamos tomar o Evangelho de hoje que se encontra na Bíblia Sagrada, o Evangelho que nós vamos rezar hoje se encontra Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, onde nós vamos acompanhar a missão dos 72 que são enviados em missão, enviados a proclamar o Evangelho de Jesus. Escute agora a santa palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo do 1 seguinte, diz assim: Missão dos 72 discípulos. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a 2, a toda a cidade e lugar onde ele devia ir. E lhe dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eis que vos envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não demorem para cumprimentar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí houver um amigo de paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem nesta casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador tem direito ao seu salário. Não fiquem passando de casa em casa, em qualquer cidade onde entrardes e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e lhes digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas em qualquer cidade em que entrarem, se não forem recebidos, saiam pelas praças e digam: até a poeira da cidade de vocês que grudou em nossos pés, nós sacudimos para deixá-las para vocês. Saibam, porém, que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para esta cidade, que rejeitar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
O Evangelho de Jesus hoje mostra Jesus enviando os 72 discípulos, apóstolos, seguidores de Jesus. Jesus chama primeiro um grupo de 12, depois a missão vai crescendo e vai precisando de mais missionários. Por isso que o Evangelho começa dizendo assim: pedi ao Senhor que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande, mas o reino de Deus, a messe é grande, mas os operários são poucos, isso que diz a palavra de Deus. Então, o que é a messe? É o grande mundo, o reino de Deus. O reino de Deus precisa acontecer aqui na terra. E o Senhor está precisando de trabalhadores, de pessoas que se dediquem à missão para falar do infinito amor de Deus. Aí hoje, quando nós celebramos a história e a vida de São Francisco de Assis, nós vamos compreender quem é Francisco de Assis. Foi alguém que escutou o chamado de Deus, escutando o chamado de Deus, ele disse sim e ele foi cuidar do resto de Israel, ele foi cuidar daqueles que eram excluídos do reino de Deus, porque o reino de Deus deve ter lugar para todos. E Jesus ele mostra uma preferência especial pelos pobres, pelos marginalizados, pelos excluídos, pelos que não têm vezes, pelos pobres, por aqueles que não são olhados por ninguém. São exatamente esses que São Francisco ele foi cuidar. Francisco, ele não ficou no grande centro, embora anunciou a palavra de Deus a todas as criaturas, mas de um modo especial, Francisco teve coragem de ir ao Vale dos Leprosos, aqueles que estavam afastados da sociedade, aqueles que diziam a religião e a ciência do seu tempo não tem mais jeito. Francisco disse, estes são os preferidos de Deus. A história de São Francisco de Assis é uma história muito bonita. A partir da vida de São Francisco surgiu uma grande ordem no mundo todo, que são os franciscanos. Tanto na Paraíba como em Pernambuco, nós temos a presença muito forte dos franciscanos. Em Olinda, nós temos o convento de São Francisco. Em João Pessoa, nós temos a presença dos franciscanos. Em Campina Grande, em várias partes do nosso Nordeste e do Brasil, a presença dos franciscanos é muito constante. Por isso que agora eu quero trazer um frade franciscano que vai falar sobre a vida e a história do pai fundador da Ordem dos Franciscanos. Vamos então acompanhar agora o frei que fala sobre a importância desse dia para a nossa igreja. Acompanhe. 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Com grande alegria nós chegamos até você para desejar boas festas de São Francisco. Falar de Francisco é falar do irmão universal, é falar do patrono da ecologia, é falar daquele que se fez a causa do Evangelho. De fato, os grandes biógrafos de Francisco disseram que ele foi o homem que se igualou a Cristo. Se igualou tanto a Cristo que foi chamado de Alter Christus, ou um outro Cristo redivivo. Francisco de Assis, 800 anos depois, continua vivo no coração daqueles que acreditam no seu ideal, naqueles que acreditam no seu sonho, naqueles que acreditam num mundo feito fraternidade, feito paz, feito bem. São Francisco é chamado patrono da ecologia, declarado pelo Papa o patrono da ecologia, também chamado de irmão universal. Por isso, no dia de São Francisco, existe um costume bonito de levar os animais até as igrejas franciscanas para serem abençoados, o cachorrinho, o gatinho, os nossos animais de estimação, para lembrar que Francisco foi o homem que se fez irmão universal, irmão de toda a criatura. O bonito cântico do Irmão Sol, composto por ele, tantos momentos em que Francisco recorda que nós todos somos irmãos, que a criação toda é irmã. No mundo hoje em que cada vez mais nos preocupamos com a ecologia, nos preocupamos com o nosso planeta, nos preocupamos com o mundo em que vivemos, Francisco nos recorda: todos fazemos parte de um mesmo mundo, de uma mesma fraternidade, de um mesmo planeta que nos engloba todos como irmãos. Que Francisco de Assis sempre recorde para nós esse amor à integridade, esse amor à universalidade de toda a criatura.
que Francisco de Assis, o nosso grande santo, possa reviver no coração dos seus filhos e filhas e reviver no coração de todos aqueles que acreditam e sonham com o carisma franciscano, todos aqueles que sonham junto conosco. Agradecemos a todos que nos acompanham todos os dias, aqueles que têm carinho pelos franciscanos, aqueles que estão unidos ao Provocações e Missões Franciscanas. Que o Senhor os abençoe e os guarde, mostre para vós a sua face e tenha misericórdia de vós, e que pela intercessão de São Francisco de Assis, o Senhor nosso Deus abençoe cada um com a bênção, a paz, a graça, todo o bem que vem do céu, pela intercessão do pobrezinho de Assis, o nosso santo que celebramos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, boas festas de São Francisco. Paz e bem para todos, é assim que nós saudamos a todos nesse dia de São Francisco de Assis. Olha, na nossa igreja, o que eu acho muito bonito na sua história dos 2000 anos, a história dos santos. Existe até um livro chamado O Santo para Cada Dia. Todos os dias na igreja nós temos sempre uma pessoa que essa pessoa é lembrada pela sua vida de santidade. Os santos, eles têm um papel fundamental na nossa igreja. Para nós católicos, os santos, eles não são miniaturas de deuses, não, mas são pessoas que viveram a fé em Jesus, porque o Senhor, ele disse assim: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Então, buscar a santidade na nossa vida é uma constante. Nós que somos pecadores, não é verdade? Por isso que todos os dias eu estou aqui na TV, estou no rádio para ajudar você a ter uma vida de santidade. Juntos nós vamos construindo esta vida de santidade, porque é a vontade do Senhor. Ele não nos criou para condenação, mas para que nós sejamos salvos. E todo aquele que acredita no Evangelho, na mensagem de Jesus, diz a palavra, este será salvo. Hoje à noite nós vamos ter a Missa da Luz no Santuário Mãe Rainha, nesse dia especial, porque hoje é quinta-feira, a Missa da Luz em João Pessoa, dia de São Francisco de Assis. Hoje vai ser um dia que nós vamos pedir paz para você que está aflito, para você que está com o coração perturbado. Você vindo hoje à Missa da Luz, dia de São Francisco de Assis, nós vamos fazer uma prece para que você volte em paz. O santo de Deus é aquele que encontra sentido na sua vida em Deus e vive em paz. Então a Missa da Luz é este lugar, onde todas as quintas-feiras pessoas vêm em busca de paz. Pessoas que estão perturbadas com a vida financeira e vêm à Missa da Luz em busca de paz. Pessoas que perderam a fé e vêm acender a velinha, a chama da fé. Pessoas que estão com a vida financeira devastada, vêm para pedir a Jesus para que possa estender a sua mão e recuperar a sua vida financeira. Famílias que estão passando por momentos de conflitos, de divisão, vêm pedir a Jesus. Pessoas que estão doentes, precisando de cura. E eu recebo nesta missa que você está vendo aí as imagens, que hoje à noite vai ter a Missa da Luz aqui no Bessa, muito fácil de chegar, por trás do Carrefour da BR-230, esta missa é no bairro do Bessa. Pessoas que vêm com doenças, com câncer, com depressão, e os testemunhos são muitos. Jesus está curando muitas pessoas. Então hoje é o seu dia, você é o nosso convidado especial, tá bom? Logo mais, 7h30 da noite, eu estou esperando você, tá certo? Rezar pedindo as bênçãos de Deus, porque nós estamos vivendo o período eleitoral. No próximo domingo é dia das eleições, dia de exercer a cidadania no país democrático que nós vivemos, onde cada um livremente vai votar. Então hoje na Missa da Luz também vamos pedir sabedoria divina a Deus para que se possa escolher o melhor para o nosso Estado, para o nosso país, mas também para o Legislativo. Vem hoje à noite a Missa da Luz, tá bom? Vamos agora fazer o nosso rápido intervalo. Enquanto isso, você continue ligando. Ó. Você vai ligar agora, você liga para o nosso telefone. O telefone é 3245-7747. Você liga, deixa seu pedido de oração. A sua intenção hoje
será colocada no altar da Mãe Rainha, no livro das bênçãos. Eu vou colocar o seu pedido de oração. Hoje à noite, na hora da adoração ao Santíssimo, vamos estar rezando por você. Eu sei que você agora está precisando de uma bênção especial para a sua vida, então vamos pedir em nome de Jesus. Ligue agora para o telefone. Mas ligando também, não esqueça de se cadastrar para me ajudar na evangelização, tá bom? Vamos ao nosso rápido intervalo e depois a gente volta com os testemunhos, cantando, falando do amor infinito de Deus nesse dia de paz, dia de São Francisco de Assis. Eu volto já.